sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Fator Político BR, que hoje vai tratar sobre política externa, né? Vamos entender qual é o papel do Brasil no cenário político internacional. E para isso, hoje temos um convidado mais do que especial, o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Muito obrigada pela sua presença, ministro. Muito obrigado, Berenice. Uma alegria estar com vocês aqui. Bom, vamos começar falando sobre a sua experiência à frente dessa pasta, né? Quais foram os maiores desafios? E também queria saber se houve algum momento, né, que o senhor se sentiu pressionado a tomar decisões que muitas vezes iam contra os interesses do Brasil. Olha, desafios principais foram os desafios internos, né? A política externa que nós tentamos fazer no início, na primeira metade do governo Bolsonaro, foi uma política externa que contribuía para uma transformação do Brasil. Então, o Brasil estava no momento de derrotar a velha política, derrotar um sistema corrupto, um sistema de estagnação econômica e de degradação moral que tinha ocupado o Brasil. E nós precisávamos ir contra esse sistema em todas as frentes, porque é isso que tinha sido decidido pela população brasileira nas eleições, acabar com esse sistema. E na política externa isso significava uma aproximação com países de um modelo semelhante ao que nós queríamos, né? De um modelo de economia de mercado, democracia com liberdade completa, e não um modelo, né, de sociedade de controle como o de outros parceiros, né? Mas nós não estávamos enfrentando um campo limpo. Dentro do país havia interesses muito profundos em manter aquele sistema corrupto, né, o corruptariado, como eu chamo, e com suas alianças internacionais. Né? Quais são as principais alianças internacionais do corruptariado brasileiro? São a China, por um lado, e os globalistas ocidentais, por outro. Todo esse esquema que está aí representado no Fórum Econômico Mundial e nas Nações Unidas, na Agenda 2030, por exemplo. Então, o grande desafio é que nós remávamos contra uma corrente interna, porque boa parte, talvez a maior parte do sistema político brasileiro, né, queria o alinhamento internacional compatível com a manutenção do seu poder, de um poder corrupto dentro do país, né? E esse foi talvez o grande desafio. E dentro do próprio governo havia muitas áreas que não percebiam a importância da política externa, achavam que você pode mudar o país sem mudar a política externa, queriam mudar tudo menos a política externa, achando que ela não faz diferença, e essas áreas acabaram predominando e, no fundo, se unindo ao sistema que dominava e voltou a dominar o Brasil, né? Mas, então, principalmente um desafio interno, né? Um desafio de vencer um determinado sistema. Quanto a pressões, não, jamais fui pressionado a fazer nada contra o interesse brasileiro, não dentro do governo, certamente, né? Fui pressionado o tempo todo pelos representantes desse sistema corrupto a manter, né, essas alianças internacionais espúrias, né? Isso sim, né? O interesse do Brasil sempre foi de se libertar de uma dependência frente a regimes totalitários, frente à China, por exemplo, né? Não era parar de fazer comércio com a China, mas não seguir todas as decisões estratégicas de acordo com o interesse chinês, né? E isso, no entanto, era o que muitos queriam no sistema político brasileiro. Então, sim, em muitos momentos fui pressionado a agir de acordo com o interesse chinês, né? Ou agir de acordo com o interesse das elites do Fórum Econômico Mundial, representadas nas Nações Unidas, etc. Mas isso eu, né, jamais aceitei, sempre me pautei pelo nosso interesse. Que tipo de exigências, por exemplo, que favoreceriam os chineses? Poderia citar algum deles? Olha, a principal é o 5G, né? A principal seria, como acabou sendo,
a admissão praticamente completa de equipamento 5G chinês, né, no nosso novo sistema de internet de quinta geração, que em todo o mundo democrático foi praticamente proibido porque ele insere, né, um risco de uma conexão com um projeto de hegemonia chinesa, que é um projeto de hegemonia do Partido Comunista Chinês, um projeto de hegemonia totalitária, né? Isso seria e é tipo contra os interesses do Brasil. Ministro? Sim, tipo espionagem e muito mais do que isso, tipo o direcionamento, digamos, de toda a sua atividade econômica em favor desses interesses chineses, porque quando você domina o 5G de um país, a nova internet, você domina praticamente toda a economia, já que hoje tudo passa pela internet. Então, você pode pressionar uma empresa brasileira, por exemplo, a ter um fornecedor chinês e não um fornecedor europeu, digamos, ameaçando, digamos, cortar a internet dela. Você pode, sim, espionagem, mas não só espionagem governamental, espionagem também empresarial. Você pode cercear os meios de comunicação, né? Você pode impedir que, por exemplo, uma universidade brasileira faça um estudo sobre problemas de direitos humanos na China, ameaçando cortar a internet dessa universidade, e dezenas de exemplos, né? E tem acontecido ao redor do mundo fatos desse tipo. Tem um fato em Uganda, por exemplo, em que tem sido estudado, em todos os lugares, mesmo no Brasil, né? No Brasil parece que as pessoas não querem estudar isso, mas em Uganda, alguns anos atrás, o partido no poder utilizou o equipamento de internet chinês para obter dados a respeito dos seus oponentes numa eleição e venceu a eleição graças a isso, né? Então, todo tipo de distorção entra junto. Você acaba criando todo um espaço virtual no Brasil, que hoje é decisivo, incorporado ao projeto do Partido Comunista Chinês. Pois é, Uganda, que inclusive, nesse período que o senhor cita, tinha um ditador à frente, né? Muitas mortes durante um longo período de tempo. Mas vamos voltar a falar aqui do Brasil em relação ao governo do presidente Lula, né? Afinal, nesses primeiros 6 meses, ele tem viajado bastante. Eu queria entender, assim, de acordo com a sua experiência, qual seria o tipo de política externa que Lula está fazendo com esse recorde de viagens, né? Como é que está a imagem do Brasil lá fora, econômico e politicamente falando, desde que o petista assumiu a presidência? Olha, bom, tem uma questão de imagem e uma questão de realidade, né? Então, a realidade do Brasil, hoje, da política externa brasileira, é de um país que decidiu ser puramente um coadjuvante numa marcha mundial rumo à sociedade de controle, rumo a uma sociedade sem liberdade, rumo a um mundo controlado aí, né, por esse conluio, na verdade, da China com determinadas elites ocidentais, né? E isso está surgindo em vários lugares do mundo, a sociedade de controle, o sistema de pontos sociais, né, de passaporte disso, passaporte daquilo. Isso é o mundo que está surgindo com uma economia cada vez mais estatizada, cada vez mais distante das sociedades, as sociedades cada vez mais fracas, os estados cada vez mais fortes. Esse é o mundo em que estão colocando o Brasil, né? Isso é feito sob uma carapaça, sob uma máscara, sobretudo de preocupação ambiental, que aí sim cria uma imagem favorável desse governo frente justamente a essas elites, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos e na mídia internacional. A mídia internacional e, por consequência, a maioria dos governos ocidentais democráticos que se baseiam nela e que a controlam também, por sua vez, ela não vê o que está acontecendo no Brasil, ignora completamente o passado de corrupção desse esquema que está
no poder, ignora a censura que está acontecendo, a perda de liberdades básicas, ignora a juristocracia, ou seja, a assunção das principais decisões pela Suprema Corte, de maneira completamente inconstitucional, mas isso é o que está acontecendo no Brasil, e ignora que existem correntes que, pelo menos, se opunham contra isso, né, e chama essas correntes de fascistas, de extremistas, esse tipo de coisa. Ou seja, um eco de uma narrativa nacional. Né. Então, para esse arcabouço midiático e comunicacional mundial, ainda o governo Lula consegue projetar uma imagem, né, de que, olha, o importante é que eles querem cuidar da Amazônia, né, o que é falso, inclusive, em relação à Amazônia. E por baixo desse pano, enfim, o sistema nacional se reforça, como a gente está vendo, é o sistema do corruptariado, e, ao mesmo tempo, existe uma aproximação crescente do Brasil com o eixo totalitário mundial, centrado na China, que tem também a Rússia e o Irã como grandes atores, né? Então, a visita de Lula à China foi um símbolo disso, porque não foi uma visita para tratar de temas econômicos e comerciais apenas, que também é uma relação econômica e comercial importante, mas foi uma visita para aumentar ainda mais a influência do modelo chinês, do modelo do Partido Comunista Chinês no Brasil, né? Enfim, a posição em relação à Rússia, de querer uma paz na Ucrânia, que seria basicamente uma vitória da Rússia, uma consolidação das conquistas que a Rússia teve de maneira totalmente ilegal ao invadir a Ucrânia, recebendo os navios iranianos no Brasil, e, enfim, transformando a América do Sul novamente num paraíso do terrorismo e do narcossocialismo sob influência desse eixo totalitário Rússia, China, Irã. Tá? Então, essa é a realidade, né? A imagem, infelizmente, ainda é uma imagem falsa. Por quê? Porque a mídia internacional, no fundo, dá uma imagem falsa de praticamente tudo hoje, né? E copiando a mídia nacional. Por isso que é tão importante a gente ter espaços como esse de vocês aqui para discutir as coisas como elas são. Enquanto ainda podemos, né, ministro? Pois é. E, inclusive, o presidente Lula, nessa questão econômica, né, ele defende a criação de uma moeda única para o Mercosul. E eu queria saber se isso pode beneficiar o Brasil e, se de fato acontecer, quais serão as consequências? Olha, depende da situação econômica. A ideia de uma moeda única em si pode ser boa, tem prós e contras, né? Tem prós e contras, né? A questão é a concretude das coisas. Então, hoje, uma moeda única no Mercosul significa simplesmente uma transferência das reservas brasileiras, que são boas, né, graças a governos anteriores, que são boas, em favor da Argentina. Quer dizer, significa... Porque uma moeda, ela, de certa forma, tem a força que tem as reservas internacionais daquele país, certo? O Brasil tem reservas razoáveis, por isso que o real está numa posição razoável, não está sob ataque, digamos assim, né, o câmbio. Se você tem uma moeda comum, então você vai ter também, de certa forma, reservas comuns, queira ou não queira. E então você vai lastrear a economia argentina com as reservas brasileiras, certo? Isso significa uma transferência totalmente, talvez até ilegal, não sei, teria que ser estudado, das riquezas que, no fundo, pertencem ao povo brasileiro, porque essas reservas não pertencem ao governo Lula, né? Pertencem à nação, pertencem ao governo brasileiro. Então, elas vão ser usadas, sem ninguém perguntar por quê, para sustentar o governo de um amigo na Argentina, certo? Um país que, né, cujo governo, um país maravilhoso, a Argentina, adoro a Argentina, mas cujo governo está destruindo a economia argentina, né, e está, além disso, apoiando, enfim, todo o processo de narcossocialismo na América do Sul, na América Latina. Então, seria, no fundo, transformar o Mercosul na vaca leiteira do Foro de São Paulo, né? Isso é que a gente não pode aceitar. E assim,
Imagine só o quanto a moeda argentina está desvalorizada, né? Muita gente fala até em tirar férias na Argentina, porque o real lá é 3 vezes, 5 vezes mais. Então, na verdade, a impressão que passa é que o Brasil vai se doar e vai acabar correndo o risco até mesmo de desvalorizar a moeda que hoje nós temos, que é o real, vai sair perdendo nessa história, né? Totalmente, totalmente. Os mercados mundiais perderiam a confiança nessa moeda, né? O real se desvalorizaria brutalmente, isso provocaria inflação no Brasil, mas às vezes a gente acha que é isso que o governo Lula quer, piora das condições econômicas, um aumento da inflação, o desemprego. Para depois vir como um salvador da pátria. Exatamente, para depois vir criar mais dependência das pessoas, criar mais pessoas dependentes de um auxílio estatal, né? Isso, eu sei que não é muito nosso tópico aqui, mas parece ser parte do objetivo da reforma tributária que o PT está querendo passar no Congresso, né? Então, isso é interessante, a gente precisa sempre ter fazer essa conexão entre política externa e política interna, né? Muitas vezes, no establishment brasileiro, se trata como se fossem coisas isoladas. Então, você tem a política externa como se fosse um esporte, né? Como se você vai lá e isso não faz diferença, né? No fundo, isso faz toda a diferença para a política nacional. Então, essa opção do governo Lula, né, de salvar e recuperar um projeto narcossocialista na América do Sul, se isso prospera, vai ter impacto cada vez maior na política interna, né, na situação econômica interna, criando inflação, portanto, criando mais dependência, desemprego e mais pessoas querendo votar de acordo com o auxílio que o Estado lhes dará. Portanto, é um círculo vicioso. Sim, sim. Em relação ao Foro de São Paulo, né, que muitos diziam que era teoria da conspiração, quando iniciou ali nos anos 90, né? No entanto, agora no final do mês de junho, eles se reuniram aqui em Brasília, recebemos representantes, quem recebeu foi o presidente Lula, né? Representantes de pelo menos 3 ditaduras da Venezuela, Cuba, Nicarágua. Qual que é a sua opinião sobre esse encontro, ministro? O que isso simboliza? Olha, simboliza e representa a volta do Brasil, arrastado pelo governo Lula, para o centro de um projeto totalitário regional, né? Um projeto que, ao longo de 20, 30 anos, vem sempre querendo instalar governos de essência totalitária, aliados ao crime organizado em toda a América Latina. O Foro de São Paulo, ele, como qualquer iniciativa comunista, porque eles mesmos se assumiram agora como comunistas, né, ele vai se metamorfoseando, ele vai mudando de tática aqui e ali, né? Inclusive, no começo, a tática era não assumir que eles existiam, né? Agora a tática sim, dizer que eles existem e mostrar que eles existem, porque isso mostra poder, né? Mas ele está aí há 30 anos e criando toda uma rede de apoios muito forte, através da corrupção, através do terrorismo, através sempre do narcotráfico, né? Então, não é como se você tivesse partidos políticos que aparecem, né, na ponta do iceberg do Foro de São Paulo, discutindo temas ideológicos. Não, eles se reúnem para se coordenar, no fundo, a partir disso que está debaixo da superfície, que é toda essa rede de apoios que eles construíram ao longo de 30 anos, no crime organizado, na corrupção, etc., ao longo da região, certo? Então, ele representa um aprofundamento dessa coordenação. A última reunião do Foro de São Paulo, 2019, foi quando o Foro de São Paulo estava nas cordas, a gente estava conseguindo, né, praticamente derrotar o Foro de São Paulo, faltava uma pressão para tirá-lo da Venezuela, né, faltava mais pressão, né, e íamos conseguir isso de maneira diplomática se, esse é outro problema, mas se o resto da comunidade internacional tivesse apoiado mais, sobretudo a Europa, mas enfim. E ali, em 2019, eu falei, não, como é que a gente vai reconquistar o poder? E ali, então, eles programaram a desestabilização do Chile, a partir da segunda metade de 2019, a fraude que tentaram fazer na Bolívia, né, para reeleger
o Evo Morales, ainda em 2019, que depois chamaram de golpe e tal, e conseguiram voltar ao poder. Programaram como desestabilizar a Colômbia, chegando à vitória na Colômbia no ano passado, como desestabilizar o Peru, chegando também a uma vitória no Peru, e como voltar ao poder no Brasil, inclusive. Né? Então, isso tudo foi programado. Então, se eles programaram tudo isso em 2019, o que será que eles estão programando agora? Né? Eles não estão ali para discutir assim, o que você acha da página tal, do Capital, de Karl Marx? Não é um troço assim, teórico, né? Não é um seminário... Entendeu? É uma programação de ação. E tem muita gente que diz, não, o Foro de São Paulo não importa mais, importa o Grupo de Puebla. Na verdade, são duas coisas semelhantes e que atuam de maneira coordenada, mas não foi bom para as pessoas verem que o Foro de São Paulo não acabou. O Foro de São Paulo é uma coordenação, basicamente, entre partidos políticos com essa rede de apoio no crime organizado. Né? O Grupo de Puebla é para dar uma cara mais pessoal, chamando algumas personalidades, tanto da região quanto de fora da região, aquele sapateiro da Espanha, por exemplo, e outros, né, para dar uma certa dignidade de grandes personalidades, no fundo, ao mesmo projeto. E um dos grandes problemas que a gente enfrenta é a cegueira e o apoio tácito que vários elementos da comunidade internacional dão a esse projeto. Né? Por exemplo, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, já participou de eventos do Grupo de Puebla, né? Concordando com o Grupo de Puebla, que diz, olha, a ameaça à democracia na América Latina é a extrema-direita, né? Essa narrativa que eles gostam de fazer, que é a narrativa do Maduro, por exemplo, né? Não, a ameaça à democracia na América Latina vem dos projetos do narcossocialismo, ou seja, partidos de esquerda associados ao crime organizado, né? Isso é que está matando a democracia na América Latina. Mas, e aí que vem aquele problema da imagem que a gente falou em relação ao Lula, o Ocidente democrático, que deveria ser aliado da direita latino-americana na defesa da verdadeira democracia, ele não enxerga e não quer enxergar, né? E acaba favorecendo os projetos corruptos, os projetos criminosos na América Latina. Pois é, e outro assunto também, né, que tem chamado muita atenção, principalmente aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília, os parlamentares estão preocupados com o fato de Lula querer emprestar dinheiro para outros países, né? Ainda mais se tratando de países falidos, como, por exemplo, a Argentina, que não tem aí um fiador, não tem nada para garantir que vão devolver esse dinheiro. O senhor acredita que o parlamento, né, pode ser uma saída para tentar barrar esse tipo de iniciativa de Lula, que já fez isso em outras gestões? Olha, e no mundo ideal, sim, né? Mas do jeito que está, a gente está perdendo a separação de poderes e o parlamento virou um bazar, né? Um balcão de negócios, né? Onde as correntes políticas predominantes, basicamente o Centrão, estão ali para negociar cada coisa que o governo Lula quer, né? Ele não importa para ele se é bom ou não para o Brasil, se são contra ou a favor, ideologicamente ou não, não importa. Quer dizer assim, quanto é que o governo Lula vai me dar, pensa o Centrão, né? Para aprovar esse projeto, né? Então vai lá, emenda isso, emenda aquilo e tal, cargo aqui, cargo ali, acaba aprovando. Então vai depender, quer dizer, se o governo Lula, o parlamento vai pedir um preço, né? E cada vez que o parlamento hoje, o Congresso cria alguma dificuldade para alguma medida do governo Lula, é porque eles estão aumentando o preço que eles querem receber. Se eles acharem que podem extrair algo do governo Lula nessa área, eles vão dizer, tem um problema aqui no financiamento internacional da Argentina e de outros países, né? E o governo Lula, se considerar isso uma prioridade, vai ter que dar um cargo aqui, uma emenda lá. Então, infelizmente, vai ser isso. Quer dizer, se o governo Lula quiser, isso vai passar, né? Isso, novamente, seria, e como já foi no passado, uma transferência de riqueza da população brasileira para outros países, né? Então, se fosse, né, uma situação de, olha, nós estamos super bem, então a solidariedade demanda que você faça isso, tá? Até pode pensar, né? Mas o Brasil não está também numa situação confortável e esses países, quer dizer, que uso será feito disso? Sempre para sustentar determinados regimes que também estão sendo rejeitados por esses países, né? Então, dinheiro para a Argentina agora significa o quê? Dinheiro para a campanha dos peronistas, né? Parece que vai ser o Massa, o candidato peronista,
né? É dinheiro para a campanha, né, dos partidos aliados do governo Lula e do Foro de São Paulo, né? Às custas, né, do povo brasileiro, porque as pessoas têm essa ideia, o dinheiro é do governo, não é, né? O dinheiro é do contribuinte. É do povo, né? Nós é que recebemos calote de Cuba, calote da Venezuela, calote de vários países, né? E que provavelmente receberíamos também calote da Argentina, se isso acontecesse. Lula está tentando também trazer dinheiro do BRICS, que é dinheiro da China, para a Argentina, né? Enfim, o BRICS quer então substituir o FMI, porque o FMI, com todos os seus problemas, ele está dentro de um arcabouço, né, de países democráticos, né, e ele, né, de certa forma, exige, né, uma determinada performance dos países num sentido democrático. Se a China se substituir a isso, né, ela, no fundo, vai ter mais um instrumento para puxar esses países para o modelo chinês, né, para o modelo de governança e para os interesses geoestratégicos da China, né? Então, nesse grande jogo geopolítico, Lula também está fazendo esse papel de ajudar a trazer toda a América do Sul para a órbita chinesa, né, para a órbita do grande projeto totalitário mundial, né? E os países que se dizem democráticos, né, na América do Norte, na Europa, sobretudo, não enxergam isso que é frustrante. Pois é. E o presidente do BRICS é nada mais, nada menos do que agora a Dilma Rousseff, né? Então, complicado. Pois é. Mas agora eu quero falar a respeito da CPI das ONGs, ministro, porque ela está trazendo aí toda a sujeira por debaixo, principalmente dessas ONGs estrangeiras, né, que aparecem como salvador das tribos indígenas, enfim. Recentemente, nessa CPI, um cacique denunciou que os indígenas estavam sendo explorados por indústrias de cosméticos, como exemplo a Natura, né? O que o senhor pode explicar para a gente sobre o poder dessas ONGs na Amazônia e os interesses envolvidos? Perfeito. Isso é muito importante porque no governo Bolsonaro, a nossa tentativa foi sempre de mudar a lógica da política para a Amazônia, né? Algo em que tínhamos um trabalho muito forte, quer dizer, sobretudo o Ricardo Salles, do meio ambiente, mas eu também, porque o meio ambiente tem uma dimensão internacional imensa. Então, a ideia era mudar a lógica da Amazônia de uma lógica de, digamos, fechar a Amazônia e entregá-la para ONGs, que tem, né, o seu interesse que ninguém sabe qual é, que não tem transparência de um modo geral, e que, né, estão atuando da maneira como está sendo revelado. Então, acabar com esse paradigma e introduzir um paradigma de desenvolvimento realmente sustentável, verde, ou seja, trazer investimento privado para a Amazônia, para criar emprego de qualidade e ambientalmente sustentável para a população amazônica, que precisa viver de alguma coisa. São 20, 30 milhões de pessoas que vivem naquela região e, na falta de emprego, numa vida de miséria, muitas vezes recorrem ao garimpo ilegal, à mineração ilegal, ao desmatamento ilegal. Isso, né, parece óbvio, mas isso mexe com interesses muito grandes, sim, de governos estrangeiros, que atuam muitas vezes através das ONGs, e, enfim, outros interesses que estão por baixo dessas ONGs. Tem algumas que são boas, mas em grande parte elas não têm transparência e atuam de maneira contrária, né, no fundo, aos seus próprios propósitos, né, porque elas estão ali em tese para defender e acabam prejudicando as populações indígenas e o próprio meio ambiente. Então, tentamos isso. Eu, por exemplo, consegui negociar com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um novo fundo para tentar canalizar os recursos que países desenvolvidos dariam para ONGs, tentar canalizá-lo para projetos diretamente financiados junto com o governo brasileiro, direcionados ao setor privado na Amazônia, né? Paulo Guedes também tinha ideias desse tipo, de transformar a Amazônia numa espécie de Vale do Silício Verde, né? Infelizmente, né, isso não prosperou e a partir de um certo ponto, na segunda metade do governo, esse tipo de ideia um pouco foi abandonado. E era fundamental a gente fazer essa mudança de paradigma, e agora acho que as pessoas estão vendo em parte por quê, né? O paradigma da Amazônia baseado em ação de ONGs não dá certo, porque as ONGs não fazem aquilo que você acha que elas fazem, né? Então, elas acabam também favorecendo a corrupção, porque a corrupção já existe
quando você tem fluxo de dinheiro governamental, né? Quando esse fluxo passa por uma ONG, que aí não tem TCU, né, não tem AGU, não tem nada, mais fácil ainda, né? Com o problema dos governos regionais, dos governos estaduais, né, que muitas vezes querem, enfim, tem projetos aí diferentes daqueles que a gente gostaria de ver, né? Não quero entrar muito em detalhe disso, mas pessoas da Amazônia sabem o problema dos governos estaduais, porque estão ali vivendo sob esses governos. E o problema do crime organizado, né? Porque a Amazônia é uma região imensa, com uma presença de forças da ordem muito limitada, né? E que está cada vez mais permeável ao crime organizado. Então, para as ONGs se tornarem também um veículo, né, de crime organizado, de narcotráfico, de tráfico de pessoas, não falta nada, né? Elas são muito permeáveis igualmente a isso. Ainda mais agora, né, considerando que nós temos praticamente toda a fronteira, né, da Amazônia nas mãos de países com regimes também ligados ao narcossocialismo. Venezuela, obviamente, Colômbia, Peru, enfim, agora, né, depois que depuseram o Castilho de maneira constitucional, um pouco menos, mas Bolívia, né, um país extremamente problemático nesse ponto de vista. Então, se você pega todo esse arco da fronteira oeste, noroeste, norte do Brasil, né, do outro lado das fronteiras, você tem governos que favorecem, de uma maneira ou de outra, o narcotráfico, o crime organizado, né? Então, se você tem aqui, em vez de você ter lá Polícia Federal, Exército e tal, você tem ONGs controlando do lado de cá, isso é o paraíso para o crime organizado. Exatamente. O presidente da CPI, inclusive, das ONGs, o senador Plínio Valério, ele comentou que esses territórios onde as ONGs que são responsáveis, deputado, senador, não tem autoridade brasileira que entre ou mande ali sem autorização deles, né? Como você disse, é tudo que eles querem. Perfeito. Justamente beneficiando esse tipo de o crime organizado, a extração de madeira, dentre tantas outras irregularidades que acontecem ali. Perfeito, né? E é bom ver que, nesse caso, o Congresso está fazendo o seu papel, né? A gente espera que isso resulte em alguma coisa, né? A gente tem bons parlamentares lá, são uma minoria, mas tem o senador Plínio Valério, o senador Márcio Bittar, do Acre, por exemplo, também, com quem eu sempre me coordenei muito quando estava no Ministério, um excelente senador, com uma visão muito boa sobre todos esses temas, né? E nós temos entidades que poderiam estar ajudando nisso. Por exemplo, eu trabalho muito continuo trabalhando com eles, a Panamazônia, que é a entidade dos empresários da Amazônia, que justamente sempre prega a urgência de investimento criador de emprego nos estados da Amazônia, e não esse modelo, né, do repasse para ONGs, que depois não se sabe o que vai acontecer com esses recursos, né? Então, existem alternativas, né, tanto no Congresso quanto na sociedade civil. A questão é montar um arcabouço político para isso e a vontade política para que isso seja efetivado. É isso aí. Ministro, mas vamos falar agora a respeito de declarações do presidente Lula, né? Em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Lula chegou, inclusive, a se recusar a vender ambulâncias blindadas para a Ucrânia. E, recentemente, ele ficou aí no centro da polêmica ao dizer que essa guerra foi provocada pela Rússia. Afinal, de que lado Lula está? E eu queria saber se essas situações, a que ponto chegam a desgastar a imagem do Brasil? Então, olha, para ir direto ao ponto, acho que Lula está claramente do lado da Rússia. Como é que o Brasil pode contribuir para a Rússia, né? Nós, enfim, não somos uma potência militar, estamos muito longe daquela região. Então, o que a Rússia viu como possibilidade no Brasil e Lula se prontificou a fazer é tentar construir um processo de paz que consolide os ganhos da Rússia no território ucraniano, né? Então, paz todo mundo quer em princípio, mas uma paz que seja um prêmio para o país agressor, no caso a Rússia, seria uma injustiça e seria um convite a novas guerras, porque se a Rússia pensa assim, olha, invadir a Ucrânia, né, teve esse esforço todo dos países ocidentais, e ainda assim eu consegui ficar com, né, um bom pedaço da Ucrânia, amanhã eu tento de novo, né, pego mais um pedaço, ou pego outro país,
né? Os países bálticos, por exemplo, vão se sentir extremamente ameaçados, e outros. Então, o Lula está sendo instrumentalizado pela Rússia para... Enfim, acho que agora ninguém mais está falando muito nessa paz que Lula tentou pregar, mas volta e meia ressurge essa ideia de uma paz que, no fundo, seria pró-Rússia, isso que ele tentou. A má vontade em relação à Ucrânia é óbvia, né? Ele tentou disfarçar um pouco, justamente porque quer ser uma espécie de intermediário, então tinha que disfarçar um pouquinho, né? Então, né, mandou o Celso Amorim lá na Ucrânia, fez uma visita pífia, enfim, até ofendeu os ucranianos, dizendo que os massacres lá, dos quais a população ucraniana civil foi vítima, diz, isso aqui são fotos, foto não prova nada, né? Né, enfim, tentou fazer passar um verniz assim de neutralidade, não é capaz de vender nem mesmo ambulância para a Ucrânia, né? Enquanto mantém, pelo que a gente tem visto, importações de diesel, por exemplo, provenientes da Rússia, que são dinheiro para o esforço de guerra russo. Então, não há neutralidade nenhuma nos fatos. Ele tentou uma neutralidade nas palavras, mas nem isso ele conseguiu, porque isso também é outro problema. Eu acho que o Lula... Acho não, né? É óbvio. Lula envelheceu. Lula acha que está em 2010, em 2005, no auge do seu governo. 2005 não, 2007, 2008, digamos, no auge do seu governo, onde as pessoas... né, ele podia falar qualquer coisa e as pessoas aplaudiam, né? Né? Hoje não, existe muito mais atenção, inclusive da população brasileira, em relação à política externa, já não compram tudo, né, de primeira mão, de um jeito que... Assim, pelo o povo valor... entende mais de política, muito tem mais acesso a outros canais de informação, a não ser a televisão, exatamente, né, pelas redes sociais. Isso tudo enfim, é muito diferente. É muito diferente. Então, Lula achou assim, vou chegar lá, vou falar umas coisas e todo mundo vai aplaudir, né? Não, ele agora tem que pedir para as pessoas aplaudir, como ele fez em Portugal, né? Isso foi muito sintomático. Aplaude aí. Né? Então, isso é um sinal claro de que o mundo mudou, né? E mesmo nesses países que ainda passam a mão na cabeça do Lula, quando chega em um assunto sério, né, que é a guerra na Ucrânia, na qual Europa, Estados Unidos estão tão empenhados, né, eles não querem saber de brincadeirinha de Lula, né? Essa brincadeirinha de fazer a paz. Pois é. E lá nos Estados Unidos, né? Parece que eles não estão muito satisfeitos também com o presidente Lula, não. No entanto, Oi? Voltei. Interrompeu aqui quando você começou então, a pergunta. Justamente Estados Unidos. Em relação... Vocês me ouvem bem? Eu estou ouvindo bem. Agora sim, voltou para mim o áudio. Em relação ao presidente Lula, parece que ele não está... O pessoal nos Estados Unidos lá não está muito satisfeito com ele. No entanto, ainda, principalmente no período eleitoral, é que houve um esforço muito grande, né? Que os Estados Unidos agiu nos bastidores para eleger ele. Como que o senhor vê essa questão? Olha, eu acho que o governo Biden, dos Estados Unidos, ele caiu numa narrativa totalmente falsa de que, né, a direita brasileira, enfim, o presidente Bolsonaro, enquanto candidato na eleição, representava uma linha antidemocrática e uma linha até mesmo anti-ocidental, a partir daquela visita também que o presidente Bolsonaro fez a Moscou. A meu ver, foi um equívoco, né? Porque deu um sinal equivocado. Deu um sinal que o Brasil estava distante, digamos, das democracias ocidentais. Foi lá garantir fertilizante para o agronegócio brasileiro, né, ministro? Mas que a imprensa, nada que ele fazia na época, ele sempre procurava o lado negativo. Pois né? Exato. Então, mas a narrativa de que era uma aproximação com a Rússia, isso é que acabou colando, digamos, e os Estados Unidos leram a partir disso, né? Então, fala assim, olha, o Lula vai estar mais próximo dos Estados Unidos do que Bolsonaro, né? O Brasil vai estar mais próximo, inclusive, de um esforço de apoio à Ucrânia do que está
do que o Bolsonaro, né? E, enfim, então, nosso candidato, digamos assim, é Lula, né? Deram sinais nesse sentido, né? E agora estão, enfim, colhendo aquilo que plantaram, né? Porque não souberam ler a realidade, não foram olhar o currículo do Lula, não foram olhar quais são as tendências, e agora estão vendo Lula, né, fazendo todo tipo de gestos em relação à China, em relação ao Irã, né, e em relação à própria Rússia, né, como eu falei, porque a proposta de paz do Lula, não é uma proposta, mas o desejo de intermediar uma paz seria inteiramente favorável à Rússia nesse momento. Também a facilitação aqui dos regimes narcossocialistas, que são todos anti-americanos na América Latina, tudo isso faz parte do pacote, né, que eles compraram, né? Os Estados Unidos compraram o pacote sem saber, assim, devendo saber o que tinha dentro, né? Mas resolveram comprar o pacote fechado, né? Quando abriram, acharam que ia ter um país mais pró-americano. Não, Lula sempre foi, o PT, e, enfim, sempre foi anti-americano. Abriu, olha agora, que estranho, Lula é anti-americano. Não é, sempre foi assim, né? Mas foi, a meu ver, um erro gigantesco da política externa americana, do ponto de vista do interesse deles, inclusive. Mas isso péssimo também para o Brasil, porque os Estados Unidos têm a vocação de ser um aliado daqueles que realmente querem uma democracia e um país decente no Brasil. Pois é. Ministro, eu estava aqui dando uma olhadinha nas suas redes, eu já usei aqui no Twitter, achei interessante, o senhor postou recentemente, né, que há 40 anos a França é vítima de uma elite política que destrói a própria civilização para ganhar poder. A gente já comentou hoje, durante a entrevista, né, mais ou menos o motivo por que isso acontece, né? Mas eu queria saber se todo o Ocidente uniu e como resistir. Isso. Então, a gente tem que entender realmente esse processo, e que começa bastante lá atrás, acho que em certos casos, em certos países, começa até nos anos 60, e que é de um distanciamento entre Estado, entre um establishment que detém o poder e as sociedades, né? Isso dentro de países democráticos. E a promoção da imigração ilimitada, dessa imigração que daqui a pouco vai criar maiorias, né, de imigrantes em vários países europeus, isso faz parte, porque você coloca pressão sobre a sociedade como um todo, essa sociedade se sente vulnerável, sente que o Estado não representa os seus interesses, né, e quando ela demonstra qualquer revolta contra isso, ela é reprimida com base na ideia, vocês são antidemocráticos e tal. Algo, de certa forma, semelhante ao que acontece no Brasil. Eu fiz até uma live sobre isso na última segunda-feira e tentei argumentar que aquilo que é a imigração para os países, para as elites europeias, como elas instrumentalizam a imigração, é a corrupção no Brasil, né? Então, as elites usam a corrupção justamente para afastar a população do poder, para acovardar, intimidar a população, e quando a população tem algum gesto de revolta, vem a repressão com a desculpa de que as elites estão defendendo a democracia, certo? Então, hoje o que você tem é um crescente poder, né, dos aparatos políticos nos países ocidentais, que estão, por exemplo, na Holanda, confiscando as fazendas dos produtores, com base numa narrativa climática, e que estão aproveitando essa questão da imigração para censurar as comunicações na França, né, que estão usando, enfim, toda a disputa, o acirramento de tensões sociais, graças à imigração, para justificar ainda mais poder para elas, enfim. Então, o que existe hoje é uma democracia sem povo, né? Democracias que, na verdade, são democracias apenas no nome, são democracias onde você tem pequenos grupos de poder circulando o poder entre eles. E a França mostra isso muito claramente, e quais são as consequências disso, né? É um país que se desagrega. E qual é a resposta da elite? Macron, por exemplo, alguns meses atrás, ele dizia, olha,
tem pouco imigrante no campo, nas cidades pequenas, né? Só estão todos na cidade. Precisamos levar mais imigrantes também para o campo. Na verdade, é o que as pessoas não querem, né? Mas não importa. E há 40 anos a vontade das pessoas é negada e se volta contra elas. Então, quem acha que o povo tem que ter mais poder é chamado de extremista, de golpista, etc. Isso em todos os países europeus. Pois é. Bom, a gente já está quase encerrando aqui o nosso bate-papo. Quero aproveitar e pedir para você que está nos assistindo compartilhar, dar aquele joinha, né? E compartilhar aqui a nossa entrevista para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e distribua para mais pessoas. E vamos para a última pergunta, aquela para o ministro. O senhor acredita na possibilidade de uma terceira guerra mundial? E se sim, no cenário atual, qual seria a posição do Brasil? Olha, o mundo já está em guerra, tá? Não é só a guerra na Ucrânia. Existe uma guerra híbrida, que é travada na frente militar, na Ucrânia ali, mas, sobretudo, na frente cultural, na frente econômica, que é uma guerra entre um projeto totalitário muito forte, né, centrado na China, e o que ainda resta de uma crença democrática no Ocidente, sobretudo, né? Isso já está acontecendo, e a cada dia, a cada ano, a ideia democrática tem perdido espaço no mundo, né? Você vê na pandemia, a pandemia foi um grande campo de batalha entre totalitarismo e liberdade. A liberdade saiu amplamente perdendo. As pessoas se acostumaram a viver oprimidas, a viver trancadas, a viver presas, né, e a acreditar numa narrativa oficial a despeito de qualquer evidência em contrário. Então, isso já está acontecendo, né? A gente tem que pensar em guerra, essa guerra do século XXI, uma guerra híbrida. Então, cada vez que você vê uma autoridade censurando um cidadão, isso é um ponto, né, para o lado totalitário nessa guerra, que não é uma guerra apenas geopolítica, no sentido de um bloco lá e um bloco aqui que você possa traçar no mapa, né? Não, ela está dentro de cada sociedade, em cada sociedade está acontecendo, em cada país, e no fundo dentro de cada pessoa, né? Cada vez que um de nós fala assim, eu gostaria de falar tal coisa, mas eu não posso falar, porque eu não sei o que vai acontecer, se eu vou perder meu emprego, se eu vou, né, ser preso, se eu vou perder minhas redes. Cada vez que isso acontece, é um ponto para o lado totalitário nessa guerra dentro de nós, certo? Então, eu acho que a gente tem que ver dessa maneira. Claro que, idealmente, o pior que pode acontecer é que essa guerra se espalhe realmente por um terreno militar, e com isso, claro, cause muito mais destruição, mas já está acontecendo, né? Isso é que a gente tem que ver. Não é porque não existe hoje uma guerra mais ampla, com armas, que não exista uma guerra, um conflito. Existe um conflito gigantesco, né? A humanidade pode ir para dois lados completamente diferentes, e infelizmente ela está indo para o lado pior, né, que é o lado de uma gigantesca sociedade de controle mundial, né, onde você não pode mais decidir o que você come, o que você lê, o que você veste, o que você pensa, certo? Então, essa acho que é a verdadeira terceira guerra mundial, é a guerra entre liberdade e totalitarismo dentro de cada um de nós. Processo, né? Bom, mas a gente segue aqui trazendo informações com fontes especiais e importantes, como o senhor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Fator Político BR, ministro. Muito obrigado, Berenice, obrigado a você, obrigado a todo mundo que está assistindo aí o Fator Político. Fico muito feliz de ter estado aqui. Com informações de Ilha Berenice Leite para o Fator Político BR. Até a próxima.